Já imaginou se de repente todos os dados dos seus clientes ou colaboradores vazassem na internet? Ou se você perdesse acesso a todos os seus sistemas ou bancos de dados? O que você faria? Meu nome é Lucas Ávila, eu sou Head de Privacidade na Safe e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre incidentes de segurança, como eles impactam a sua empresa e, o mais importante, como você pode se prevenir e aprender a lidar com eles. No mundo digital, as empresas lidam cada vez mais com uma quantidade expressiva de dados, sejam eles pessoais ou não, como é o caso dos dados comerciais, que muitas vezes são muito importantes e até mesmo sigilosos. E mesmo com a adoção de medidas técnicas para a segurança desses dados, falhas podem ocorrer, seja do ponto de vista tecnológico ou até mesmo por erro humano. Existe uma estatística aproximada, quase que um cálculo de padaria, que aparece muitas vezes em algumas pesquisas, que indica que de 60% a 80% dos incidentes ocorrem justamente por falha humana. Com a crescente aceleração da necessidade de digitalização dos negócios, muitas empresas passaram por esse processo de forma acelerada e despreparada, o que fez com que os riscos de ataques hackers e invasores aumentassem expressivamente. Um incidente de segurança não é apenas um problema técnico, é um evento que pode gerar muitos prejuízos para a sua empresa, seja do ponto de vista financeiro ou até mesmo reputacional, e pode gerar muitos riscos aos titulares de dados impactados, no caso de incidentes que envolvam dados pessoais. E aí você me pergunta, ok, Lucas, esses riscos existem, todas as empresas estão sujeitas a eles, mas o que eu posso fazer para reduzir o risco, reduzir a probabilidade da ocorrência de um incidente de segurança na minha empresa? Do ponto de vista tecnológico, a adoção de medidas de segurança, como o controle de acesso aos sistemas e às bases de dados, uma adoção de uma política de senhas fortes, ou até mesmo o monitoramento constante desses sistemas é o básico para se reduzir o risco de um acesso indevido aos ativos da empresa. Já quando nós estamos falando dos outros dois pilares, processos e pessoas, é indispensável que a empresa consiga fortalecer a cultura organizacional, a cultura interna voltada à questão da proteção dos dados e a importância da privacidade quando nós estamos falando de dados pessoais. É fundamental que todos aqueles que têm acesso a dados de responsabilidade da empresa tenham consciência da importância de seguir os procedimentos, as políticas e todos os processos definidos internamente, principalmente pelo time de tecnologia ou segurança da informação da empresa. Como você já deve saber, não existe sistema completamente inviolável. Então, além de proteger e prevenir a ocorrência desses incidentes, é indispensável que a empresa saiba como lidar, saiba o que fazer no caso da ocorrência de um incidente de segurança. E aí que surge a importância de um plano de resposta a incidentes de segurança. O plano de resposta nada mais é do que um documento que formaliza o processo, o procedimento interno, com as responsabilidades e papéis de todos aqueles que farão parte desse processo de gestão do incidente de segurança. Então, lá nós vamos definir os papéis do time de tecnologia, do time de segurança na identificação e controle desse incidente, dos gestores de área, quando a empresa já é dividida por setores, dos setores impactados por esse incidente, até mesmo o time de comunicação externa, o time de marketing, no caso da notificação externa desse incidente, e também todos aqueles colaboradores que eventualmente possam identificar a ocorrência ou suspeita da ocorrência de um incidente de segurança, quem que eles têm que notificar internamente da empresa para que esse processo todo seja bem desempenhado do ponto de vista técnico e também para que essa gestão seja feita adequadamente. E quando a gente fala em adoção de medidas de gestão e resposta a incidentes, estão, obviamente, as medidas técnicas para a prevenção e mitigação do impacto, redução do risco do impacto desse incidente, mas também a adoção de melhorias para que o mesmo não venha a acontecer, pelo menos pelos mesmos motivos no futuro. Todo esse processo faz parte da gestão e da resposta interna em relação ao incidente na empresa. Mas, ainda, se o incidente envolver dados pessoais, seja de clientes, funcionários ou até mesmo de fornecedores, pode ser que seja caso de notificação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados
e também aos titulares eventualmente impactados. Essa obrigação de notificação de comunicação do incidente está prevista na Lei Geral de Proteção de Dados e o prazo sugerido é de 2 dias a contar da ciência e confirmação da ocorrência do incidente com dados pessoais. Mas e como saber se a sua empresa deve ou não realizar essa comunicação à autoridade e aos titulares? O primeiro critério, obviamente, é a confirmação da ocorrência do incidente e a confirmação de que ele envolve dados pessoais. Superado esse primeiro requisito, a empresa precisa avaliar se existe risco ou dano relevante aos titulares de dados impactados. A avaliação desse risco deve levar em consideração alguns critérios, como quem são esses titulares, qual o volume dos dados vazados ou acessados indevidamente, qual é a probabilidade e qual o impacto de prejuízo que esses titulares podem ter em razão desse incidente. E toda essa análise de risco deve ser feita internamente pela empresa através do time de tecnologia e segurança da informação e também do time jurídico. E vai variar de caso a caso, como todo bom advogado gosta de falar. Porém, antes da empresa definir que é melhor não fazer a comunicação à autoridade e aos titulares, é importante ter em mente que, em caso de risco ou dano relevante, a não notificação, a ausência de notificação, vai ser considerada uma infração à LGPD e, como toda infração, está sujeita à imposição de sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se você quiser entender melhor esse processo de forma mais detalhada, o que você precisa fazer para notificar a autoridade, quais informações você precisa fornecer sobre o incidente, a NPD tem uma página específica em seu site relacionada à comunicação de incidentes de segurança. Então não deixe de conferir e ter mais informações detalhadas sobre esse processo de notificação. Então, recapitulando, incidentes acontecem, todas as empresas estão suscetíveis a esse risco, mas a adoção de medidas de segurança e conscientização são indispensáveis para a redução da probabilidade da ocorrência de incidentes na sua empresa. A proteção de dados, sejam eles pessoais ou não, deve ser prioridade na sua empresa. Atualmente é uma questão de sobrevivência. Uma abordagem proativa e preventiva com certeza vai auxiliar a sua empresa e os seus colaboradores a conseguir fazer uma gestão e uma resposta a esse incidente no momento que ele acontecer. Se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu curtir nesse vídeo e compartilhar com outros empreendedores que também possam ter interesse nesse tema. Para mais dicas e vídeos como esses sobre os mais variados temas relacionados a startups, inovação e tecnologia, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.